todas as pessoas que estão aqui, e eu agora nessa tarefa substituindo a Gisele, mas já vou trazer para a gente aqui a companhia de Joaquim de Carvalho. Vamos lá. O comentário de Joaquim de Carvalho. Salve, Joaquim, boa noite, como vai? Boa noite, André, boa noite, comunidade. Tudo certo, acompanhando aí na contagem regressiva, né, para o final do pior governo da história. É verdade. Não, e é realmente, né? Acho que a gente não tem comparação, né, Joaquim? Você que. Eu nasci em 71, eu vi no finalzinho da ditadura, e a gente tinha aquilo como um grande exemplo de um governo péssimo, né? Mas eu acho que esse sobressai, né? Em 4 anos o caos é generalizado, né? Mas a gente vai realmente sair dessa. Exatamente. É um legado dos militares. Nós vivemos o final da ditadura, que era uma recessão brutal, uma inflação alta. Nossa, demais. Cheio de problemas. E aí nós avançamos muito na democracia, até que veio o Bolsonaro, e o Bolsonaro veio para destruir. Né? Foi o que ocorreu, que é um governo militar. Eu me lembro que eu estudava no Firmino de Proença, na Moca, isso em 83, e os saques que tinham nos supermercados, e a gente tinha que sair mais cedo da escola, que era isso, uma inflação absurda, não é? Era uma desesperança total. Pois é, né, Joaquim? Mas assim, o processo, né, o caminho é realmente sair e colocar, né, eu acho que o mais importante é mostrar todos os desmandos desse governo, né, que continua ali, né? A coisa continua, não é? O Bolsonaro, de certa forma, reapareceu, mas tem ali as Forças Armadas tentando, de alguma maneira, sempre. O Vilas Boas, né, que é absurdo nessa situação, né, no momento que poderia estar ali tentando apaziguar o país, mais uma vez incitando todo um processo golpista. É complicado, porque a gente fica numa situação. Eu realmente fico pensando o que vai sair daí, né? Mas vamos lá. Eu acho que o mais interessante da semana, desses dias, realmente foi o do Bolsonaro, não é? Lá na Copa do Mundo, tirando foto, e o Carlos Bolsonaro, né? Que você trouxe, que eu acho que é muito importante a gente colocar. Eu li essa notícia, e realmente ele deu uma indireta pro irmão, não é? Ele fala que o Eduardo, né, ele confirma, né, ali, não é? Alguma crise com a família Bolsonaro, quando ele diz que dormiu com o pai dele, não é? Nessa noite, tinha dormido uma noite com o pai dele, na verdade não dormiram, ficaram acordados. Eu fiquei pensando na hora, né, Joaquim, o que eles bolavam, passo para você. De qualquer maneira, a família está ali. Só uma curiosidade, né? Interessante, porque saiu isso, e no dia seguinte, saiu uma matéria de que a Michelle se declara novamente para o Bolsonaro, quer dizer, sempre quando tem um tipo de possibilidade de trazer, né, uma relação ali em conflito, a coisa parece que, né, porque se o Carlos dormiu com o pai, não é? Passo para você. Ah, tá certo. Eu acho que ela não estava no quarto, né? Não é? Então, bom, na verdade, nós sabemos que tem indicação de que o casamento é um casamento de fachada, né? O casamento do Bolsonaro com a Michelle não é nem indicação. Uma pessoa que privou da intimidade do Bolsonaro, que foi um dos coordenadores dele, que é aquele deputado lá da Paraíba, e ele foi o que ele contou. Ele disse: olha, ele foi coordenador em 2018, falou que é um casamento de fachada e deu alguns detalhes. Mas, em relação ao Carlos, essa postagem dele foi no Telegram e falou que dormiu 2 noites e foi no mesmo dia em que saiu a notícia que o pai não tinha dormido 2 noites e saiu a notícia o vídeo em que o Eduardo foi flagrado com a esposa se divertindo no Catar. Aí depois ele contou lá uma história de que foi levar pendrives, um absurdo, né? Porque hoje em dia você pode compartilhar pelas nuvens, você tem vários aplicativos aí que vai muito rapidamente qualquer vídeo, né? Mas não, ele foi levar pendrives, contou essa história, que claro, não faz o menor sentido, mas ele contou porque pegou muito mal. E pegou mal, inclusive, na família dele. Pelo menos é isso que dá a indicação, é a indicação da postagem do Carlos, que o pai nem estava dormindo. Por quê? Porque hoje você tem uma coisa que é a seguinte: a família Bolsonaro, isso se revela. Hoje se sabe que a família Bolsonaro, o que ele gosta é da boa vida, o que ele gosta é de grana, ele enriqueceu na política, e é óbvio que o patrimônio dele, da família, não é compatível com dinheiro honesto. Eu já falei isso várias vezes e hoje está ficando muito claro. E quando o Eduardo aparece,
Isso, o que passa? Qual é a mensagem? O Bolsonaro está querendo, parece, vamos dizer assim, a cena dele, o silêncio dele é para estimular as pessoas, como se ele estivesse, olha, estou sofrendo, estou aqui tentando uma saída para que o Lula não assuma, mas ele não fala nada disso. Mas o que ele quer é confusão nas ruas. Então ele quer passar a mensagem de que ele está muito abalado com a derrota. E aí aparece o Eduardo todo sorridente ali num vídeo, e o vídeo, como disse, foi um flagrante, ele não tinha postado nada. Estava lá, não tinha postado nada. Não tinha sequer comunicado que iria para o Catar. Ele foi na Câmara, ele comunicou à Câmara que iria fazer uma viagem particular, mas não disse para onde ia. E deixou de comparecer a compromissos importantes da Câmara. Aí aparece lá, derruba esse discurso da família de que estão sofrendo. Eles enriqueceram na política, eles usam esse discurso, na verdade, ele pessoalmente é de extrema-direita, mas ele usa esse discurso de extrema-direita para continuar na política, para ter eleitor, porque sabe, ele dialoga com esse segmento da sociedade brasileira que se notabiliza muito pela ignorância mesmo. Às vezes tem até diploma, mas é ignorância. Vocês estavam falando aqui, agora há pouco, da Antena, né? A RAP. Sim, a RAP. Exatamente. Joaquim, não é? É uma tristeza, não é? É muito difícil. E se você for ver, possivelmente essa mulher deve ser uma servidora pública, ela tem diploma, entendeu? Então, e eles acreditam nisso. E até a RAP, até ontem, quando isso saiu, eu fui dar uma olhada. Então, na verdade, é uma pesquisa universitária, uma pesquisa importante que é feita no Alasca, só que como tem muitas antenas, eles pesquisam a ionosfera. Como tem muita antena, é pago isso, com o apoio das Forças Armadas, mas para você, a ionosfera é usada muito para rebater sinais, rádio transita por ali, ela tem essa função importante, sobretudo nas comunicações. E eles estavam precisando, mas lá nos Estados Unidos tem uma teoria da conspiração. Também falam que aquilo é meio que... Enfim, tem vários tipos, que é comunicação com extraterrestre, essas loucuras que tem lá e tem aqui. E esse povo está aí falando a mesma coisa e o Bolsonaro dialoga com eles. Sempre dialoga. O Bolsonaro, ali ele pegou o nicho dele. Quando ele veio no final da ditadura, era o entulho autoritário que não foi varrido. Ficou do lado de fora, ligado ao Newton Cruz, general Newton Cruz na ocasião, tinha um plano terrorista, se destacou, e esse povo ignorante, que eu digo... A turma do Silvio Frota, né, Joaquim? Isso lá atrás, que era o Silvio Frota é mais o general Heleno. Heleno, né? É o Heleno, porque ele... Na verdade, eles juntaram esse pessoal da linha dura, não é? Eles fizeram ali uma junção, não é, nesse governo. Eu não sei como é que você vê. Todos eles. Mas era o general Heleno, com o Silvio Frota, o Bolsonaro estava se formando na AMAN nessa ocasião. Então, o que acontece é que quando houve a redemocratização, o momento das diretas, os militares se recolheram. E alguns ficaram de fora, continuavam fazendo política de maneira muito ostensiva e se aproveitando das viúvas da ditadura. Quem representava era o Newton Cruz, o mais forte, general Newton Cruz. O Bolsonaro era ligado ao general Newton Cruz. Isso na matéria da Veja, quando a Veja quebrou um off, que eu acho que fez até corretamente, porque o Bolsonaro divulgou um plano terrorista. Então, tudo tem limite, né? Daí, a repórter da Veja quebrou o off e divulgou esse plano. Aí ele disse que não tinha divulgado plano nenhum, aí a repórter divulgou o manuscrito dele, o croquis, que ele fez com a própria letra. E aí, isso já está comprovado, ele sempre negou que a letra fosse dele, porque inicialmente era um xerox. Xerox não dá para fazer perícia. Depois, quando apareceu o original, se constatou a letra dele, ponto final. Só que aí o STM não o expulsou, o Exército o expulsou, porque ele mentiu para o comandante dele, mentiu para o Leônidas Pires, que era o Exército, o STM, que tinha que confirmar a expulsão, não confirmou, 8-4. E aí o que acontece? Ficamos com o Bolsonaro. Ele é um entulho autoritário, naquela ocasião que não foi varrido. Porque sempre falava o seguinte, a Constituição, mudança da legislação, as pessoas diziam, temos que acabar com o entulho autoritário. Essa era a frase da época. O Bolsonaro era um entulho autoritário que ficou. E agora esse entulho,
ele, vamos dizer, agora é maior até. Então, ele tem toda a família, tem ali um grupo grande hoje de parlamentares e continuam gerando problema. E o Carlos, então, mostrando que há um racha dentro da família que está incomodando ali a família, porque acontece o seguinte: quando ele está no governo, aí tem para todos. A hora que isso começar a reduzir, começam as brigas. Entendeu? O espaço começa a reduzir. Evidentemente que eles vão tentar continuar com seus mandatos, etc., mas começa a confusão. Ô, Joaquim, eu só imagino a cara da família Bolsonaro na hora que viu o Eduardo ali, no intervalo do jogo, o desespero que deve ter dado ali, né? Deve ter dado, assim, realmente um problema. Olha, deu um curto-circuito na família na hora, porque foi muito, né? No mínimo foi engraçado, né? Porque é um recado, inclusive, para os bolsonaristas. Eu moro em Itu, e aqui o pessoal continua na ativa, né? Eles estão aqui na frente do regimento, então é complicado. E eles estão numa outra realidade. Realmente acreditam que não vai assumir, que o Lula não vai assumir, então é bem difícil. Mas vamos continuar aqui. Pois é, e a Zambelli apareceu, né? Ela voltou com tudo. Ela voltou no jantar, um jantar que teve até ali uma briga. Né? Esse jantar eu fiquei pensando, Joaquim, parece o baile da Ilha Fiscal, né? Está acabando, está no final, vamos acertar as contas. Eu imagino que a briga tenha sido realmente o que levou, pelo menos que o clã Bolsonaro acredita, que levou eles, né, que levaram a perder a presidência, que foi aquela tentativa absurda de tiroteio, né? Porque se uma pessoa tenta, né, e uma arma em punho, né, em plena tarde de São Paulo, então ela vai para um jantar, né, encontra o Bolsonaro e o negócio ali pega, né? Passa para você, e pegou feio, né? É verdade. Ela diz que o motivo não foi esse, mas tudo indica que sim, porque o próprio Flávio, que havia defendido, já se manifestou depois que se arrependeu de ter defendido a Carla Zambelli, porque aquilo expôs, aquilo foi um retrato do bolsonarismo, e aquilo assustou pessoas. Tá? Ali, armada, não podia estar armada, e perseguiu um homem negro aqui, torcedor, né, do Corinthians, aqui pelas ruas de São Paulo. Então, aqui escancarou um pouco o que é o risco, o perigo que é o bolsonarismo. E, claro, eles entendem que isso prejudicou o Bolsonaro e, de fato, deve ter prejudicado mesmo. O Lula ganharia de qualquer forma, tá? Mas aquilo acabou. Eles entendem que tirou voto e, de fato, deve ter tirado mesmo, embora, repito, Lula ganharia a eleição. As pesquisas mostravam isso. Apesar de toda a tentativa, até de fraude, que foi a operação da Polícia Rodoviária Federal, que é você tentar impedir o voto. Aí você tentar impedir o exercício ali desse direito de você escolher o seu governante. Mas o Lula ganharia de qualquer forma. Mas, enfim, parece que hoje, de novo, quando perderam, agora começam a brigar. E ali também tem a questão da Zambelli, e aí eu vou explicar até o vídeo. Talvez a Zambelli esteja de olho na própria liderança da extrema-direita. Tá? Porque o que acontece? Ela pode ser um Bolsonaro, tentar repetir o Bolsonaro. Isto é, como o Bolsonaro perdeu o poder, mas esses malucos continuam, então ela está radicalizando o discurso. Então, veja bem, ninguém sabe ainda exatamente qual foi o motivo. A questão do tiroteio ou da arma, teve tiro mesmo aqui por São Paulo, pode ser um dos motivos, mas também porque ela pode estar querendo, na verdade, ocupar o lugar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai cair no ostracismo, ou ele vai ter dificuldades a partir de janeiro. Então, aquilo que a sociedade, aquilo que a instituição não fez com o Bolsonaro, deve fazer com a Carla Zambelli. Isto é, o Bolsonaro ele extrapolou muitas vezes. Eu estou falando isso por causa do vídeo, não por causa da discussão do Bolsonaro. Qual foi o vídeo? Hoje ela faz um vídeo, então, incitando mesmo as Forças Armadas a darem um golpe de Estado. Mas exatamente, é um golpe, não tem meias palavras ali, dizendo que os militares têm que tomar lado, que não podiam divulgar aquela cartinha, e que lado eles teriam, ou bateria continência por um bandido, é o que ela diz, quer dizer, nós sabemos que bandido é ela, né? O que fez aqui pela Rua de São Paulo, lá. Diz isso, ou bateria continência para a nação brasileira e estimulando também as pessoas que estão na frente dos quartéis. Isso é crime, ela está defendendo uma ditadura.
Isso é quebra de decoro. Ela já tinha quebrado o decoro e foi denunciada por isso quando perseguiu um homem desarmado ali, ela armada, aqui em São Paulo. Isso tem um processo no Conselho de Ética. Ainda não foi julgado, mas o que eu quero dizer é, não façam com a Zambelli o que vocês, parlamentares, fizeram com o Bolsonaro. Diziam que era melhor deixá-lo, porque ele deu vários motivos para a cassação. Quebrou o decoro várias vezes. Defendeu guerra civil, defendeu fechamento do Congresso, defendeu a morte do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da ocasião, defendeu sonegação publicamente, dizendo que sonegava, defendeu que as pessoas sonegassem. Então, ele deu vários motivos, e outros também, depois, quando atacou a Maria do Rosário, deputada, e sempre pouparam o Bolsonaro, porque achava é melhor tê-lo aqui na ativa, porque aí nós sabemos como é que a extrema-direita pensa. Foi um erro, porque quando o antipetismo cresceu muito forte, ele, que no Brasil não tem 49% de extrema-direita, mas o antipetismo impulsionou o Jair Bolsonaro, que tinha os seus 10%, 15%, que é de extrema-direita mesmo, desde que acabou a ditadura. E ele sempre tem essa saída, e essa saída é grande, porque ele usa esse discurso. E agora é preciso fazer com a Zambelli o que não foi feito com o Bolsonaro. Tem que tirá-la de cena, ela tem que ser punida pelo que ela está fazendo. Não pode defender a ditadura. Com certeza. Desculpa te contar, com certeza, Joaquim. Sabe por quê? A primeira coisa que eu me lembrei foi o Bolsonaro, naquela absurda na votação, né, quando ele fala do Ustra, e nada foi feito. Eu falei, gente, a partir daí tudo pode acontecer. Inclusive, uma deputada eleita pedir um golpe de Estado. No mínimo, não é desrespeito com a própria Câmara, com seus próprios colegas, né? É um assinte, né? É um assinte. Eu vou ler rapidamente. A ditadura pode até fechar o Congresso. Não é? Eu vou ler rapidamente os superchats, a gente vai para a última, né, para a sua última matéria. Vamos lá. Vermelho Pimenta, ela falou: olha, eu acredito em extraterrestres, não acredita no Bolsonaro. Muito bem, querida. A Paula Eduarda Canhadas, ela falou assim: olha, uma opinião, os comandantes das Forças Armadas permanecem, garantem a posse e transferem seus cargos por aqueles nomeados pelo novo governo. Tomara, né? Tomara que eles tenham, né? Enfim. Tarcísio Pena também agradecendo aqui seu superchat. Joaquim, Andréa, boa noite. Tem a juíza no Rio de Janeiro que duvida exatamente que a música Roda Viva seja de Chico Buarque. Eu não sei se isso é dúvida ou se é, sabe, é algum tipo de cinismo, porque, né, vamos lá, né, Joaquim? Não é uma afronta. É uma afronta. Agora eu vou dizer, cabe recurso e ela pode, como se ela estiver ignorando, está ignorando claramente, porque o Chico é público notório que a música é dele, mas ela está fazendo isso, e se ela está ignorando provas, isso cabe até denúncia no CNJ, mas cabe recurso, ela vai acabar perdendo. Agora, ela está criando caso, parece que precisa ver melhor o perfil dessa juíza, porque ela está beneficiando o Eduardo Bolsonaro nesse caso. Então, ela deve ser... Tem umas que nós já vimos uma que que era contra a máscara, etc., e sabíamos que ela era discípula do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, né? Exatamente, e nós já sabemos disso, e depois ela até foi punida agora por outra razão, porque ela não trabalhava, ficava lá fazendo discurso ou atuação de extrema-direita e trabalhava muito pouco. Essa juíza, pelo fato de ela estar ignorando isso, que, claro, eu não vi o processo, mas a defesa do Chico acrescentou lá, possivelmente, a prova de direito autoral. Então, ela está tentando entrar numa seara, talvez, mas será que é dele mesmo? Será que não é de um outro? É um absurdo, precisa ver melhor o perfil dessa juíza, porque ela está fazendo política de toga, e isso precisa acabar. Inclusive, aqui a Aniceia falou, olha, a Aniceia Bel falou, é domínio público que Roda Viva é de Chico Buarque. Gente, tem a peça também, não é? O que não falta aí é informação. Mas é isso, Joaquim. E para a gente fechar, aí sim, né, levando em consideração, né, a Zambelli golpista, não é, ela vai, né, além desse bate-boca que ela teve com o Bolsonaro, ela pede esse golpe de Estado para os generais, né, em vídeo, e diz que não é a hora, né, de se dizerem apartidários. A minha pergunta é, o militar tem que ter partido? Não, de jeito nenhum. Não é? De jeito nenhum. Mas eu vou dizer que o André, ela está jogando para a plateia, para essa extrema-direita, está jogando para essa plateia. E confirma o que você fala, né? De trazer essa liderança para ela, não é? Exatamente. Ela é casada, de fato, com alguém que era, até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, chefe da força, aquela força de segurança, né?
que auxilia estados, mas que reúne policiais militares. Acho que ele não é do Exército, ele é de alguma força auxiliar, mas ele ou é de uma polícia. Enfim, de fato é isso mesmo. E o que acontece? Não há hipótese, eu juro, não há hipótese. Né? Pode ter manifestação de um ou outro militar de baixa patente, mas não há hipótese de ter golpe, mas não há mesmo hipótese de ter golpe a partir desse movimento que é notório por pessoas que têm dificuldades cognitivas, claramente. Eu chamo de semi-incapazes, claramente. Então, claro que isso não sustenta um golpe em lugar nenhum. Então, não vai haver golpe. Só que eu acho que ela está jogando para essa plateia. É verdade, Joaquim, não vai ter golpe, mas é isso, eles alimentam. O bolsonarismo ele tem que ser alimentado exatamente com esse tipo de informação. Bom, eu tenho aqui rapidamente... ignorância empoderada, entendeu? O bolsonarismo é isso, ignorância empoderada. Sempre houve ignorância, só que ela foi empoderada. Empoderada, né? E agora com rede social, não é? É uma maravilha. A Marilena Chauí, ela fala da abominação cognitiva, né? É um pouco isso, porque, olha, é uma abominação cognitiva. Eu vou rapidinho, antes de você sair, deixar aqui, porque eu recebi uma mensagem e fiquei de passar para você. Olha aqui, vamos lá, rapidinho, deixa eu abrir aqui. Ó, deixa eu só expandir, que é a do nosso querido... do João Pedro, aqui, talentoso, nosso desenhista mais talentoso. João Pedro, ele falou que está muito feliz. Então, aqui, depois eu já vou tirar e vou ler rapidamente para você que ele recebeu essa mensagem, aí sim, deixa eu tirar aqui. E ele falou o seguinte, vamos lá. Boa noite, meu amigo Joaquim, amo muito você. Tenho a alegria de ter amizade com você e quero te dizer que eu estou muito feliz, né, porque Elizabeth Lebot, que é uma jornalista linda dos Estados Unidos, falou comigo, compartilhou o desenho digital que eu fiz para ela e está me seguindo no Twitter. Só felicidades. Estou cada dia ficando mais importante e indo mais longe. Eu tenho muito orgulho de ser nordestino, baiano, artista, autista, muito retado, inteligente, incrível, capaz de muitas coisas e que está se tornando famoso. É isso aí, olha aí, fechando então, não é, Joaquim, com o nosso querido aqui, não é, que está sempre aqui com a gente, e o João Pedro, não é? Muito bem. Bom. É isso, né, Joaquim? É triste, né? Mas eu vejo esse momento como um momento decisivo, né, para a gente romper com toda uma estrutura golpista, com todo um atraso nessa política neoliberal e completamente atrasada, né, do bolsonarismo. Agradeço demais a sua presença. Melhor, pode ter certeza. Não, com certeza, não é? Com certeza. Eu acredito que até essa reconstrução desse Estado agora é para melhorar. Né? Não tem a menor dúvida, com certeza. É isso, Joaquim. Quer se despedir do nosso pessoal? Eu passo para você. Tá bom, boa noite a todos, um ótimo final de noite, e fiquem aqui daqui a pouco